E galera, já vai deixando o seu like aí, se inscrevendo no canal pra gente ficar sempre ligado nas informações do mundo do futebol virtual, beleza? Me siga lá no TikTok, se você tá vendo pelo TikTok, muito obrigado aí pela sua presença também, pessoal do Instagram, Twitter, todo mundo junto aí. Olha só, o vídeo de hoje é bem rápido aqui, pra gente falar algumas coisas que estão acontecendo, né? Ó, quinta-feira chegou, dia 18, e a Konami lançou uma atualização que deixou o Atlético Mineiro totalmente genérico, né? Jogadores, escudos, uniformes, inclusive a saída da Arena MRV. Explicar isso aqui rapidamente, tá, galera? A Konami tinha feito um contrato de parceria com o clube há mais ou menos 2 anos. Geralmente esses contratos duram 2 anos, depois vê se tem uma renovação ou não. Obviamente, sobre a Arena MRV dá para entender, porque a Konami não tá mais focando em estádios reais, etc, né? Então, assim, algumas parcerias que incluem os estádios, etc, eles colocam, outras parcerias que tem que licenciar o estádio à parte, etc, eles não colocam. Então eles não estão dando mais prioridade, né? Eles estão colocando os estádios customizados por você, né? A galera tem jogado muito mais nos estádios customizados do que nos estádios reais, então, enfim, dá para entender o foco não ser o estádio. Sobre o clube, galera, é aquela, né? Por que o clube não está nem sequer licenciado, né? A gente sabe que jogadores é algo à parte, a gente vai comentar sobre isso já, né? Porque é algo independente se tem parceria ou não, isso não influencia nada, aqui a gente tem a Lei Pelé, mas a licença do clube às vezes se dá por contratos de mudanças, né? De equipe de marketing, por exemplo, ou de valores que a Konami não considera plausível de pagar. Então, o que pode ter acontecido aqui nesse caso? O contrato terminou com o clube e a Konami está negociando ainda para trazer o clube novamente licenciado em breve, janeiro, fevereiro, né? Ou mudou alguma coisa de marketing dos caras, ou os caras estão pedindo um valor mais acima do que antes e a Konami não chegou ainda num acordo com o clube. Tá? Então, geralmente, é isso que acontece, né? Ou não se tem um acordo, ou estão ainda negociando, aí demora, o clube demora para enviar para o Japão vai receber, aquilo se não tiver tudo certo, volta pro clube, o clube depois faz algumas alterações dos contratos, aí assina de novo um novo contrato, aí manda para o Japão manda para a equipe de desenvolvimento, e aí insere novamente o clube no jogo. Pode ser isso, tá? Sobre a Arena MRV, embora não saiba, eu não acredito que ela vai voltar mais pro jogo não, tá? Acho que o que pode voltar em algum momento futuro é o clube licenciado, né? Mas o estádio, pelo modelo do jogo, pelo que estão fazendo, dificilmente vai voltar. Acho que foi uma aposta que não deu muito certo pra Konami ali. Pagou um valor mais caro, etc. E não teve nenhum tipo de retorno tendo uma Arena. E, obviamente, o jogo não tem offline, né? Então não faz nem muito sentido ter aí os estádios reais nesse momento. Outra coisa que aconteceu foi que os jogadores dos clubes Palmeiras, Cruzeiro, Fluminense, Goiás e Criciúma, eles ficaram genéricos. Olha só, muita gente me falou, Renan, os clubes têm que fazer igual o Palmeiras, que o Palmeiras é um contrato CLT. Assinou com o clube, tem direito de todos os jogadores. Eu falei, galera, isso não existe, estamos no Brasil, o Brasil é Lei Pelé, nada é acima da Lei Pelé aqui no Brasil. Não, tá aí, ó. Palmeiras é parceiro do clube, da Konami, é exclusivo da Konami, e os jogadores estão genéricos. Então não tem essa de CLT não, meus amigos. Quando a Konami fecha com os jogadores, ela fecha geralmente por 2 anos. Às vezes é 1 ano de imagem, às vezes é 2 anos. Geralmente, a maioria das vezes é por 2 anos. Deu os 2 anos, a Konami vai lá e tem que renovar novamente jogador por jogador. Isso leva prazo, às vezes os jogadores assinam rápido, às vezes o clube demora para fazer esse corre para Konami, e às vezes demora para chegar lá no Japão, aí eles atualizar, etc. Às vezes não tem nada acertado ainda 100%. Então a Konami, enquanto não tiver 100%, já que é aqui o que manda é a Lei Pelé, as empresas têm medo de pôr. Então, enquanto não tiver 100%, a Konami não vai pôr os jogadores reais desses clubes. Eles vão voltar, tá? Fiquem tranquilos. Eles vão voltar. Talvez uma atualização de janeiro, talvez uma atualização de fevereiro. Geralmente é em janeiro e fevereiro que a Konami faz algumas atualizações de clubes brasileiros. Mas é aquela, não tem essa de, se tivesse a Libra, a LFU iria resolver. Não vai, galera, para de sonhar com isso. E aí quando tiver a parceria com a Libra, vai trazer os clubes com jogadores reais. Não vai, galera, não vai. Aqui é Brasil, meu querido, o Brasil é Lei Pelé. É jogador por jogador, mesmo o clube sendo parceiro. Olha o exemplo do Palmeiras aí, exclusivo do clube. O clube segue lá, real, licenciado, mas jogadores genéricos nesse momento, tá bom? Então é isso, é a burocracia brasileira com toda certeza, meu querido. Guardem essa data, dia 2 de abril de 2026, a Konami vai lançar uma grande atualização com foco
na Copa do Mundo. Não sabemos se ainda licenciada ou aquele modão genérico que a Konami faz, mas vai ter conteúdo relacionado à Copa do Mundo 2026. 2 de abril de 2026. Deixa seu like, inscreva no canal, um grande abraço, é nóis, tamo junto!